Então, hoje a gente vai analisar item por item do questionário de técnicas de estudos. Então, vamos ver se você sabe estudar, se você faz alguma coisa errada e é bom descobrir agora. E se você ainda não fez, pega o link aí embaixo, vai lá fazer, que ele vai ficar disponível por pouco tempo. E esse vai ser um gostinho das técnicas de estudos que a gente mostra lá no Sniper de Questões e o link para ele tá aí embaixo. Então, vamos começar. E aí, a primeira coisa, o que é espaçar o estudo? A prática espaçada é uma das coisas mais importantes quando você pensa em estudo. Isso a gente sabe, de certa forma, quando você vai aprender uma língua, quando você vai fazer violão. Ninguém passa 10 horas direto aprendendo violão. Não, todo mundo espaça. Então, vai ser 1 hora por dia, 3 vezes na semana, e vai espaçando e vai distribuindo ao longo de vários dias, várias semanas. E aqui a ideia é sempre a gente distribuir mesmo. Então, em vez de estudar muito tempo em um dia, distribui vários dias. Inclusive, é bom quando você dorme entre essas sessões de estudos e pode dormir 2 vezes, ou pode, assim, distribuir a cada semana. E essa é a ideia de espaçar. É o efeito mais comprovado, é a técnica de estudo mais importante para a gente, é espaçar o seu estudo. E às vezes, quando você estuda muito de uma vez, então não espaça, você vai ter provavelmente um problema de revisão e você vai achar que está esquecendo muito por falta de revisão. Não. É como você estuda que vai influenciar o que você esquece. Então, assim, espaçar sempre super importante. E aqui, criar intervalos de 5 minutos seria o Pomodoro, por exemplo. Então, você estuda 25 minutos e descansa 5 e assim por diante. Mas aqui pra gente distribuir o estudo que é espaçar. E aí o próximo, o que priorizar matérias não é. Então, priorizar você já deve pensar, é fazer primeiro, é colocar uma maior importância. Então, vai ser aqui, estudar primeiro, certo? Estudar primeiro. Estudar por mais tempo e estudar no horário que está mais focado. Talvez esse seja um dos mais importantes. Você estuda primeiro antes das outras matérias quando ainda está descansado. E você, de repente, estuda por mais horas. Ou então estuda todos os dias. E essa é a ideia de priorizar. E não é estudar por provas antigas. Estudar por provas antigas é importante e pode ser um dos métodos de priorização na fase 3, mas não é priorizar. E aqui pra gente, priorizar é importante tanto em matérias quanto em assuntos. Então, vão ter as matérias mais importantes, aquelas que elevam mais a sua nota. Então, no Enem, por exemplo, matemática vai ser muito mais importante que física. Pensa só que física é 1/3 da prova de naturezas e matemática é uma matéria sozinha que tem uma prova só para ela. Então, só seria o mesmo peso se natureza tivesse peso 3 e matemática peso 1. Aí sim, você pode pensar que tem mais ou menos o mesmo peso. Então, matemática é super importante. E aí depois a gente vai ter os assuntos mais importantes. Então, os assuntos que caem mais, os assuntos mais fáceis pela TRI, aqueles que você tem que acertar mesmo. E se a gente for pensando nisso, vão ter os assuntos básicos para a gente ver primeiro, para poder ver os assuntos que caem mais. Então, assim, tudo tem uma escala de prioridade e é uma coisa que a gente fala muito lá no Sniper de Questões. Então, priorizar não é estudar por provas antigas. Agora, o pior tipo de pergunta para um flashcard. Flashcard pode ser maravilhoso e pode ser horrível. Então, a gente tem que saber como usar. E isso para tudo, né? Para técnicas de estudos que são como ferramentas. Então, você não vai usar um martelo para cortar alguma coisa, um martelo para bater no prego. Então, não é nem no parafuso. E essa é a ideia aqui. Flashcard é para um tipo bem específico de pergunta, de matéria, de assunto. Então, vamos ver aqui os exemplos. A fotossíntese acontece no... Essa pergunta é só completar, então você só tem uma lacuna e aí você vai colocar cloroplasto. Então tá ótimo, é um cartão que você faz assim, ó, muito rápido. Quando você tá passando os cartões, você tem que ter essa velocidade. Viu a pergunta, tem a resposta. Viu a pergunta, tem a resposta. E nesse caso tá ok. E como acontece a fotossíntese? Já dá uma tristeza só de pensar no tanto de coisa que você vai ter que explicar. E você não sabe nem por onde começar. Será que eu começo pela equação? Por onde acontece? Como acontece? O que influencia? Então, assim, é muito ampla. E esse é o tipo de pergunta para evitar, para nunca fazer em um flashcard. Se um dia você quiser analisar essa pergunta como técnica de Feynman, tudo bem, mas assim, como flashcard, jamais. E vamos ver as outras. No cloroplasto ocorre o ciclo de... então é só completar. Calvin.
E grãos são conjuntos de... Aí você já tem... Ó, e aqui tem até uma dica. Se for difícil, às vezes, lembrar o nome, você tá errando muito, coloca uma dica de uma letra. E pode ser no começo, depois de um tempo você tira a letra e você já vai saber. Então, aqui, tilacoide. Agora, a alternativa incorreta. Intercalar questões de assuntos diferentes em uma lista é bom por quê? E aqui a ideia é perguntar sobre a lista Sniper. Então, por que é bom misturar questões de vários assuntos? Então, pensa comigo. Você vai misturar eletroquímica com termoquímica, com radioatividade, com, não sei, número atômico em uma mesma lista. Você acha que isso vai ser mais difícil ou mais fácil que fazer só a lista de um assunto? Então, vai ser bem mais difícil mesmo. E essa é a ideia. Então, aumenta o seu esforço para lembrar, aumenta a dificuldade dessa lista. E vai te ajudar a escolher o caminho de resolução, porque você está misturando várias coisas. E aí você tem que pensar, nossa, isso aqui é termoquímica, eu tenho que resolver dessa forma. Já essa outra é eletroquímica, é outro caminho. E assim você vai treinando, escolher como que você vai resolver. Que é uma coisa que às vezes não acontece quando você faz uma lista de um único assunto e a questão 5 é parecida com a 4, que é parecida com a 3, e você meio que lê o enunciado tentando encaixar os dados na equação. E esse método é uma coisa que fortalece muito a memória de longo prazo. Então, tem vários artigos que mostram isso. Mas uma coisa que não faz é aumentar a porcentagem de acerto. Então, quando você faz listas Sniper, pode esperar que você vai errar muito mais. Mas isso já é esperado e o erro na prática, o erro quando você está fazendo a lista, não se reflete na prova. Então, na verdade, é o que vai fazer você acertar mais na prova. Muito mais do que se fizesse só listas de assuntos separados, que é o método tradicional. E agora, qual é o foco número 1 da técnica de Feynman? E aí você pensa o Feynman, físico, que explicava, então aquela ideia de explicar para uma criança, de ser fácil de entender. Então, qual que é a parte mais importante? E aqui, eu acho que até poderia anular, porque assim, são várias mais ou menos certas, mas tem uma que é o foco mesmo. E isso acontece também no Enem, né? É a mais certa. E a mais certa vai ser simplificar a explicação ao essencial, como se fosse assim a quantidade mínima de palavras para você explicar alguma coisa de uma forma muito clara. Então, essa é a ideia da técnica de Feynman, e por isso que a ideia é você explicar para uma criança sem termos técnicos. E uma coisa que acontece quando você está fazendo a técnica de Feynman é que você percebe que algumas coisas não sabe tão bem. E isso é uma das partes mais importantes também. Então, você pegar lacunas, você vê aquela falta de raciocínio que você teve, nossa, de como eu chego daqui para ali. E pegar essas lacunas é muito importante, porque você tem que voltar na teoria, ir atrás daquilo, descobrir como é, para poder terminar a técnica de Feynman. Mas o mais certo, qual que é o mais certo? Simplificar a explicação ao essencial, certo? E dificuldades nos estudos, o que você acha? Você acha que é um bom sinal, mau sinal? E a verdade é que às vezes é um bom sinal. Então, quando você estuda da forma certa, esse estudo que parece difícil é bom. Mas você pode estudar de uma forma errada e também cansar muito. Então, por exemplo, você pode passar o seu dia inteiro fazendo resumo e ser cansativo e não te levar para frente. Então, você só perder tempo ou seguir aquelas técnicas de revisão que nunca ninguém seguiu, mas falam, que é a 7, 30, 60, e achar que tá ótimo, mas na verdade não. Então, assim, pode ser um bom sinal se você estiver estudando da forma certa. E agora, qual técnica de estudos não serve para matemática? O que você acha? Então, a gente tem a lista Sniper, flashcards, Feynman e prática espaçada. Bom, prática espaçada é para tudo, não só para estudos, vai ser para violão, para aprender língua, para qualquer coisa, qualquer atividade, falar em público, sempre prática espaçada é a primeira coisa. E aí o Feynman nos ajuda a ver o que a gente não sabe, a simplificar o raciocínio e a montar um panorama geral desse assunto que você está vendo. Então, pode ser bem interessante, sim, matemática. Eu não vou falar que é a técnica mais importante, mas de vez em quando você não está entendendo alguma coisa, ou é um assunto bem mais difícil, você vai lá e se explica. Então, por exemplo, esse aqui é o log, e como funciona o log, vai desse lado para o outro. Então, dá para aplicar Feynman. E flashcards, você acha que dá para aplicar?
Imagina, você vai fazer, qual é a lei dos cossenos? Qual é a lei dos senos? Como é seno de A mais B? Ou assim, imagina você colocar como fazer divisão em flashcard. Não tem como. Então, assim, é uma das técnicas mais inúteis para matemática, para exatas. Então, flashcard é uma coisa assim, para decoreba, para algo que não é conta, sabe? Para algo que não é exato, que você tem que fazer uma conta para chegar em um resultado. Você pode até usar, mas nada vai se comparar a fazer exercício mesmo, a aprender na prática e a aplicar. Às vezes você sabe a equação, mas não sabe aplicar. Então, a ideia é sempre matemática, não faça flashcards. E lista sniper é a melhor coisa, então é o que vai fazer você avançar muito mais em matemática, então fica a ideia. E agora, quanto você retém 3 meses depois de estudar um assunto? E isso aqui tem estudos que mostram um valor, outros estudos que mostram outro, mas é impressionante. Alguns estudos mostram que você retém menos de 20% do que você estudou 3 meses depois. E isso aqui, claro, vai variar com quanto você aprendeu no dia que você aprendeu, com o que você usou disso, com como foi essa sua sessão de aprendizado, se fez muitas questões ou não. Mas é triste. Então, vão ser menos de 20% mesmo. E, assim, é muito difícil entender isso, porque as pessoas sempre querem focar no próximo assunto e acabar a matéria, e acabam esquecendo que elas vão esquecendo tudo que já passou, ou assim, uma boa parte. E para isso, é importante colocar o seu método de revisão embutido nos seus estudos, que é uma coisa que a gente fala lá no Sniper de questões. E agora, que fator define se você vai acertar uma questão que errou? Então, pensa comigo, você fez uma lista de exercícios, ou você fez uma prova antiga e errou uma questão lá. E agora, o que vai definir se um tempo depois, ou assim, no dia da prova mesmo do Enem, do vestibular, você vai acertar essa questão? Se for idêntica, igualzinha, o que vai definir? E aí pensa comigo, será que vai ser ler a resolução hoje? Ou assim, ler a resolução, conseguir fazer sozinho? Qual que vai ser a ideia? Então, para a gente aumentar ao máximo a probabilidade de lembrar no futuro, você tem que conseguir resolver sozinho essa questão algumas semanas depois. Então, assim, não vale no mesmo dia, não vale no dia seguinte. Tem que ser assim, umas 2 semanas, um mês depois daquele momento que você fez pela primeira vez. E aí, o que vai acontecer um mês depois ou 3 semanas depois? Se você conseguir acertar a questão, essa que você errou lá atrás, se você conseguir acertar, a sua memória vai ficar assim, bam, bam, bam. Você vai lembrar provavelmente no dia da prova. E esse treino a mais dessa questão ainda vai fortalecer mais essa memória. Então, isso é muito bom e aí você vai provavelmente acertar na prova. Agora, se você fez um mês depois e errou de novo, então esse é um sinal que provavelmente você não vai acertar, certo? E qual que é a ideia? Então, estuda a resolução, tenta fazer de novo e volta 2 semanas depois, 3 semanas depois. Aí, a ideia é que você comece a acertar e comece a lembrar. E resumindo, então, o que é importante? É importante você voltar nessa questão que você errou um tempo depois, então vamos pensar pelo menos 2 semanas depois. Volta nessa questão que errou e consiga fazer sozinho. Se não, aí você volta mais vezes, até conseguir 2 semanas depois fazer sozinho. E uma ideia é você ir circulando e separando essas questões que você errou para ter um jeito de fazer depois. Então, por exemplo, se você imprime provas antigas e faz como um livreto, então um livreto é o que você imprime a prova nos 2 lados. E aí você sempre tem com você e depois você folheia e vai lá e vê onde você errou. Ou se for uma plataforma de questões que você consegue marcar e consegue voltar nessas questões um tempo depois. Então, dá uma olhada nisso para você voltar nas questões que errou e conseguir acertar. E isso é super importante. Então, essa é a ideia. Cada vez que você acerta, seu cérebro fortalece a memória e ela fica mais forte. Então, você vai provavelmente acertar na prova. Então, agora sobre a lista Sniper. Marque a opção que ela não é. Então, ela é técnica de revisão? É técnica de revisão. Técnica de aprofundamento também. Técnica de treino de estratégia de resolução também. Que não é maratona. Então, maratona é uma outra técnica totalmente diferente, em que a gente usa em outros casos, e a gente se aprofunda lá no Sniper de questões.
Então, essa é a ideia por hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido algo com o questionário, com o vídeo agora. E se você quiser se aprofundar em tudo isso que a gente falou e descobrir como estudar cada matéria, então assim, matemática você precisa estudar de uma forma, física de outra, biologia de outra, humanas de outra totalmente diferente. Então, quando você analisa artigos de aprendizado, eles vão dar uma direção. Olha, biologia, para você aprender mais rápido, você tem que estudar assim. História, assim. Matemática, assim. E além disso, lá no Sniper a gente tem o estrategiômetro. Então, para cada matéria, a gente pega os assuntos mais fáceis, os assuntos que caem mais e os assuntos mais importantes pela TRI. E com isso, a gente cria uma ordem. E aí você vai estudar física por essa ordem que vai pegar o mais importante primeiro. E por mais importante, eu quero dizer o que vai aumentar mais a sua nota no menor tempo de estudos. Então, resumindo, no Sniper você vai ter o método de como estudar cada matéria e para a revisão ser embutida no processo, para aprender mais rápido. Você vai ter também o estrategiômetro, então as ordens de como estudar cada matéria. E o planejamento no Notion, que também tá lindo. E você só abre o link, cria sua conta e começa a aplicar para você. E uma coisa legal é que no Sniper você pode tirar a sua dúvida. Então, você pode tirar um print do seu quadro horário, do seu planejamento e postar no fórum. E a nossa equipe vai responder e avaliar e dar sugestões para você. E isso tudo você encontra no Sniper de questões. E essa é a ideia de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aí embaixo qual dessas dicas foi a mais importante para você. E a gente se vê lá no Sniper de questões, lá na parte interna, nas lives, no fórum, para você montar a melhor estratégia possível esse ano e garantir a sua vaga. Bons estudos para você e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê lá no Sniper. Tchau!